Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores, telespectadores da TV Alerj, ouvintes da Rádio Alerj. Ontem nós recebemos com muito pesar a notícia da morte do jornalista Ricardo Eugênio Boechat. Muitas vezes com opiniões até divergentes da que eu tenho, divergentes do que eu prego como política, mas é inegável o amor dele ao Rio de Janeiro e inegável como ele buscava o melhor para o estado do Rio de Janeiro. Então gostaria aqui de deixar a minha solidariedade à família e também agradecer ao jornalista que de alguma forma participava sempre das minhas manhãs. Gostaria também de citar sobre o que aconteceu... Deputado, permite uma parte, deputado? Por favor. Já que Vossa Excelência está falando do Boechat, jornalista, foi o que você falou, às vezes com opiniões até contrárias ao que a gente prega, mas acho que trata-se de vida, trata-se de família que perdeu um ente querido. E eu fiquei estarrecido, presidente, com a declaração de uma pessoa que não merece nem ser citado o nome aqui nessa casa, que é o presidente estadual do PT, aqui no Rio de Janeiro. Em sua rede social, ele manifestou assim a morte do Boechat. Lamento a morte, mas não acendo uma vela. Não sou demagogo. Impressionante que a esquerda, o PT, tanto prega a tolerância, e ele vai para a rede social escrever isso de um repórter, de um chefe de família, onde os entes queridos que ficam sofrem, uma pessoa sem sentimento, uma pessoa sem escrúpulo, presidente. Então fica aqui o meu repúdio ao presidente estadual do PT, que para mim não passa de um vagabundo. Obrigado, deputado. Bom, continuando sobre o tema do Flamengo, eu, na sexta-feira, foi um dia difícil, sou flamenguista, mas mais do que flamenguista, eu tenho filhas com sonhos, e ver aqueles jovens com os sonhos interrompidos foi de grande tristeza, mas fizemos mais. Eu estive junto com o secretário nacional de esportes no Flamengo, conversamos com o presidente do Flamengo, estivemos visitando as famílias, visitando as vítimas no Hospital Vitória, e vimos ali que aqueles jovens eram de fato heróis. Tentaram salvar a vida dos outros colegas, mantinham o sonho de serem jogadores de futebol, e isso demonstra o que é a nossa juventude, uma juventude que com muitas dificuldades acredita que pode ter o seu sonho realizado. E deixar claro para o Flamengo que fui solidário, mas não vamos eximir o Flamengo de culpa caso ele tenha. Se o Flamengo for responsabilizado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ele sofrerá arduamente com a fiscalização desta casa. E no mesmo dia lamentar o senhor vereador Tarcísio, professor Tarcísio, que teve uma postagem infeliz, misturando a morte dos jovens com a juventude negra, pobre e não sei o que. Eu não sei o que dá numa cabeça para relacionar algo com outro. Tomara que seja só loucura, que não seja outras coisas que alguns utilizam. Mas enfim, eu quero deixar aqui o meu repúdio a esse vereador. Deixar a minha gratidão à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que fez o seu trabalho, mandando 13 vagabundos para o lado, como dizia o saudoso deputado Wagner Montes, para o lado do capiroto. Estão lá. Quero aqui até cumprimentar a Polícia Militar através do nosso deputado Coronel Salema, que é um grande representante da Polícia Militar, e dizer que a Polícia Militar fez o seu papel. E é um absurdo a Anistia Internacional vir falar que a polícia agiu com truculência. A Anistia estava lá? Eu gostaria de saber se alguém da Anistia estava no Falé e no Fogueteiro. A Anistia sabe o que vive um policial quando está com seu fuzil na mão e tendo que enfrentar um vagabundo? Não, não sabe. Não sabe.
mas vem aqui encher o saco. E é isso que nós temos que falar. O Ministério Público, com um monte de coisa para se preocupar, está se preocupando com isso, com os policiais que fizeram o trabalho dele. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é uma aberração quando entra nesse quesito. E deveria ter respeito à instituição centenária que é a Polícia Militar. Aliás, deputados, é bicentenária, não é isso? Bicentenária que é a Polícia Militar. Então vai aqui o meu louvor à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, representando aqui no nome do Coronel Salema, o nosso deputado estadual. Parabenizar o governo do Estado do Rio de Janeiro pela inauguração do tomógrafo em Miracema, uma região que não tem esse tipo de instrumento para medicina, para exames. Então foi inaugurado lá um tomógrafo móvel que vai rodar por toda a região e vai ser fundamental para aquelas pessoas que vivem tão longe da capital e precisam de amparos médicos, tão quanto aqueles que vivem aqui na região metropolitana. Dizer mais uma vez do Ministério Público, com todo respeito aos nossos representantes do MP, que não faz sentido nenhum agora querer falar ou querer criar uma narrativa pelo Estado ser laico, que tem que tirar os oratórios das ruas, das praças e tudo mais. É um absurdo. Esses oratórios muitas vezes são criados pela própria comunidade que tem uma devoção X. Todo mundo sabe que eu sou judeu, o judaísmo não acredita em outra devoção que seja a Deus, mas tem todo o direito um católico ali com a sua comunidade de ter a sua imagem ali de São Jorge, São Sebastião, os cristãos de fazerem os seus cultos. Então eu quero dizer ao Ministério Público para não se preocupar com isso, porque todo o poder emana do povo, e se o povo ali decidiu ter uma imagem ou qualquer outra coisa que simbolize a sua religião, não tem que entrar nesse mérito. Parece que não tem outras coisas a se preocupar, coisas mais importantes. Quero continuar dizendo aqui ao senhor Luciano Bandeira, presidente da OAB, que criticou o nosso governador Wilson Witzel por ter falado que vai abater os marginais que tiverem com fuzil. Eu pergunto ao doutor Luciano Bandeira, o que ele sugere? Que a gente vá lá e peça, por favor, por obséquio, não carregue esse fuzil? Saia da criminalidade, meu amigo, porque você está incomodando a sociedade fluminense? O senhor Luciano Bandeira, o doutor Luciano Bandeira, com todo respeito, parece que não conhece o nível de criticidade que está instalado no estado do Rio de Janeiro, onde não tem outras medidas que não seja o combate enérgico à criminalidade. E quando um cidadão pega um fuzil, que não seja ele um ente das Forças Armadas ou um ente das forças policiais, tem de saber que o seu fim será a cova rasa. Quero parabenizar aqui também, para concluir, senhor presidente, o secretário de Ciência e Tecnologia, Leonardo Rodrigues, que mesmo com todas as dificuldades que recebeu a Secretaria de Ciência e Tecnologia, as FATECs, elas estão começando o seu ano letivo. Poderia começar com 100% da sua capacidade, mas diante do estado deplorável que foi entregue às FATECs, está se começando da forma que é possível, com muito esforço, com muita luta. E eu deixo aqui a minha saudosa homenagem e minha admiração por esse secretário que está suando a camisa para entregar a FATEC. Dizer a todos que é muita satisfação estar nesse parlamento aqui, dividindo a bancada com os meus amigos do PSL, que algumas semanas atrás saíram muitas coisas na mídia, que o PSL é rachado, é isso, é aquilo. Nós temos divergência, como todos nós temos nas nossas casas, com nossas esposas, filhos e tudo mais. Mas não falta aqui a lealdade às duas coisas. Primeira coisa, aos nossos eleitores,
Segunda coisa, ao nosso presidente Jair Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Obrigado, presidente.